Olá, Shalom, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa caminhada aqui com a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. E já estamos no versículo 14. Vamos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 14. Quando Paulo diz assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Foi lido 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 18. Vocês que estão acompanhando sabem que no último vídeo nós falamos nesse mesmo primeiro capítulo, só que nos versículos anteriores, falando sobre a confusão na igreja de Coríntios, uma igreja que tinha tantos dons, mas que usava os dons da maneira errada, não fazia corretamente, porque tem que haver um pano de fundo, tem que haver um caráter de Jesus, para que esses dons tenham validade, sejam usados da maneira correta. Quando não acontece isso, é aquela palavra que Jesus disse, que vai dizendo aquele grande dia: apartai-vos de mim. Eles vão dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus diz: apartai-vos de mim, porque não eram amigos de Deus. Simplesmente usufruía das bênçãos que Deus envia, que Jesus dá, que é aquele que crê recebe, não é? Eles criam nos dons, receberam os dons, porém não tinham um caráter para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E é isso que está aqui na igreja de Coríntios. Você vê no capítulo 14, que já foi tão batido e rebatido, né? Que nós estivemos com vocês durante dias falando do capítulo 14 de 1 Coríntios. Eles cheios de dons, falando línguas estranhas, somente no templo, para se exibir, se mostrar, mas não tinha intimidade com Deus. Ele não tinha o cumprimento da palavra de Mateus 6,6, de entrar no quarto e orar em secreto, que Deus que vem em secreto recompensa. Então a igreja de Coríntios deu muito trabalho para Paulo. Aliás, todos nós que somos apóstolos, somos líderes, sabemos que temos que ter muito trabalho com o povo, mas não devemos esquecer que Deus também tem muito trabalho conosco, porque não tem um bom aqui na terra. O que passou bom aqui na terra foi o Senhor Jesus. Então nós, os líderes, também damos muito trabalho para Deus. E também aprendemos a suportar os nossos discípulos. E assim estava Paulo aqui suportando esses discípulos da igreja de Coríntios, cheio de falhas, cheio de erros, dando muito trabalho. Mas nós não paramos, não retrocedemos, porque sabemos que o Senhor nos mandou foi fazer discípulos. E é isso que nós vamos continuar fazendo. E Paulo está explicando aqui: olha, não batizei nenhum de vocês em meu nome. E os poucos que eu batizei foi no nome de Jesus. Então não tem que ninguém estar querendo me idolatrar, dizer eu sou de Paulo, você não é de mim, não é meu. Vocês são de Jesus. Eu sou apenas instrumento na mão dele para cuidar de vocês. É isso que Paulo queria dizer. E o pior de tudo, que um dizia sou de Paulo, outro sou de Cefas, outro sou de Apolo, e isso é muito mal, é muito ruim no meio de uma igreja, as pessoas fazerem acepção de pessoas, quando sabemos que todos aqueles que o Senhor colocou como seus filhos, seus líderes, cada um tem sua missão, e ninguém tem que estar dizendo eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Na verdade nós somos apenas discípulos de fulano ou de ciclano, discípulos. E como discípulos, nós vamos obedecer. E aqui estava essa confusão na igreja de Coríntios. Eu quero dizer para você que Paulo deixa bem claro que ele não era de ninguém,
ninguém é dono dele, nem ele é dono de ninguém. Ele é apenas representante do Senhor Jesus Cristo. E é assim que todos nós devemos considerar os líderes, autoridade sobre nós, que nós devemos obedecer, mas que não devemos estar escolhendo fulano ou ciclano, desde quando Deus já nos entregou um líder e nós vamos obedecer aquele líder. É assim que tem que ser feito. Ah, mas eu gosto mais de fulano. Não, mas Deus nos entregou, não foi esse líder? Então é com ele que você vai aprender tudo que Deus quer te ensinar. Você gosta mais de fulano, mas Deus te entregou isso. E como é que eu sei que Deus me entregou isso? O lugar onde você nasceu espiritualmente. Onde foi que você nasceu espiritualmente? Onde foi que você recebeu Jesus? Então é com essa pessoa que você vai ficar. Porque com certeza é essa pessoa que Deus vai ensinar tudo que você precisa aprender. Não adianta correr para aqui e para colar, porque quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus, é a pessoa que foi usada por Deus para você vir para Deus, então é essa que vai ter todo o ensinamento que Deus tem para você. E muitos têm quebrado a cara porque recebem Jesus aqui, alguém foi usado para levar até os pés de Jesus, passa uns dias, já não gosta mais daquela pessoa, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e aí se dá mal, porque Deus já tem um propósito. Aquela pessoa que te ganhou para Jesus é essa pessoa que vai cuidar de você. No caso que não seja um líder, um pastor, ou um bispo, um apóstolo, então não, ela vai entregar você a um discipulador, mas vai ser nessa congregação que esse pastor, esse bispo, esse apóstolo dirige, que você vai ficar. É isso a vontade de Deus, não é que você fique aqui, recebeu Jesus aqui, vai correndo os 4 cantos da terra procurando qual é a que você vai gostar. Você precisa de gostar daquele que Deus te entregou, não é aquele que você procura do seu jeito, que amacia o seu ego, que faz as coisas como você quer, que passa a mão pela sua cabeça. Se a pessoa que você se decidir, uma pessoa que exorta, receba a exortação, porque é essa pessoa que você precisava. Então é isso que Paulo está falando, eu espero que vocês entendam isso. E Paulo diz aqui no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas nós que somos salvos é poder de Deus. Para nós que somos salvos é poder de Deus. Então Paulo, pregador do evangelho, está se vendo no meio de uma igreja carnal, que agora acha de ficar escolhendo Apolo, Cefas, cada um escolhendo o seu, porque Paulo, radical, porque Jesus é radical, todo aquele que serve a Jesus e que ensina, tem os ensinamentos de Jesus, é radical. Aí eles começaram, não, eu quero Apolo, eu quero, cada um dizia uma coisa, eu quero Cefas, outro, eu quero Paulo, cada um escolhia um, e Deus não deixou a gente para ficar escolhendo aquele que vem amaciar nosso ego, não. É aquele que Deus entregou. Então Paulo era esse tipo de pregador, esse tipo de discipulador, que não contava a história e falava o que Cristo ensinou. Não amaciava ego de ninguém. E por isso estava aquela confusão. Eu quero Cefas, eu quero Apolo. Alguns queriam Paulo, alguns. Mas era para todos estar querendo Paulo, desde quando Paulo era aquele que estava sendo líder daquela congregação. Então todos tinham que conviver com ele, obedecer a ele e seguir os mandamentos que ele estava passando, que era tudo que Jesus ensinou para Paulo, ele passou para a igreja. Mas eles não queriam. Você já pensou? Jesus ensina para mim, Mateus capítulo 5, versículo 28, que se pensar já fez. Então essa palavra é de quem? É do Senhor Jesus. Então essa palavra é que eu recebo, e essa palavra é que eu passo. Mas será que as pessoas querem essa palavra? Mas quem é radical? Não é? Fui eu? Quem deixou essa palavra fui eu? A palavra que diz, em Mateus 5, 28, que se pensar já fez, fui eu que coloquei na Bíblia? Então você tem que receber o evangelho da cruz. O evangelho sem cruz não existe. Não vai levar você a canto algum. Isso é cruz. É você saber que se pensar tem que se arrepender. Não é quer dizer que você pensou e vai para o inferno porque pensou uma coisa ruim, não. Você pensa,
porque nós somos sujeitos a pensar coisas ruins, mas nós nos arrependemos como se tivéssemos feito. Esse é o evangelho da cruz, que até um pensamento que não seja digno do Senhor nosso Deus, a gente tem que se arrepender. Então Paulo não estava sendo radical, Mateus não estava sendo radical, Mateus, nem Paulo, nem nenhum dos apóstolos, por si mesmo, ele estava pregando o evangelho da cruz. É isso que Paulo estava fazendo, foi isso que Mateus fez, pregando o evangelho da cruz. E por conta disso, alguns não querem esse Paulo não quero não, eu quero é Apolo, eu quero é Cefas, porque não queria aceitar o evangelho da cruz. Fica procurando aquele que fala assim, através de, daquela maneira bem maleável, dando um jeitinho daqui, outro jeitinho dali. Não tem jeitinho daqui nem dali. Se você pensar, tem que se arrepender. Pensou alguma coisa ruim, tem que se arrepender. Não é você achar que nada, um pensamentozinho, isso é demais, esse Paulo está demais. Era assim que a igreja de Corinto estava pensando. Paulo está demais. Olha como ele fica falando essas coisas. Ele estava falando do evangelho da cruz. E ele diz aqui, capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É poder de Deus. Não é poder de Deus você poder neutralizar pensamento maligno? Só pelo Espírito Santo que você se convence que pensou alguma coisa que ofendeu o seu Deus e que deve se arrepender. Porque se não for pelo Espírito Santo, a gente vai pensar tanta coisa ruim e a gente vai achar que não tem nada, porque foi apenas um pensamento. Mas no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, a gente entende que Deus é santo, 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 e que até um pensamento impuro vai ofender a santidade dele, e temos que nos arrepender. Esse é o evangelho da cruz. E evangelho sem a cruz não leva a canto algum. A palavra diz em Lucas 9, de 23 a 25, que nós devemos renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então tem que renunciar a si mesmo, renunciar a essa arrogância, achar que um pensamentozinho não tem nada. Tem que renunciar a isso. Isso é ser arrogante, é ser orgulhoso. Como é que você sabe que seu Deus é santo, santo? Somente porque ninguém viu você pensar, ninguém sabe. Aí você acha que não é nada? Ninguém sabe, mas seu Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele ouviu, ele viu. E é a ele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Então, imediatamente nos arrependemos daquele pensamento, porque o nosso Deus é onisciente. Ele vê tudo. É esse o evangelho que Paulo estava pregando e que a igreja de Coríntios estava cheia de confusão. Não, ele prega muito, é muito forte essa palavra. Eu vou querer mesmo é Apolo. Eu vou querer mesmo é Cefas. E outros diziam, eu vou querer mesmo é Cristo. Eu não quero nem Paulo, nem Cefas e nem Apolo. Eu quero é Cristo. Esse aí é o pior de todos. Aquele que diz, eu não quero fulano, nem ciclano para ser meu líder. Eu quero é Cristo. É o mais arrogante, é o mais desestruturado, porque Cristo deixou representantes aqui na terra. E nós temos que ver qual foi que ele nos entregou e obedecermos. Aquele que diz, eu não quero ninguém, não quero Paulo, não quero Apolo, não quero Cefas, eu quero é Cristo, é o pior de todos. Porque está dizendo, nenhum líder, eu não me submeto a autoridade nenhuma. Só a Deus, só a Jesus. Ele vai descer do céu simplesmente para mim, para falar para mim aqui, porque esses que ele me enviou, esses que estão aqui, nenhum deles eu considero. É o pior de todos. Quando escolhe Apolo, Cefas, já não é bom. Mas o pior de todo é aquela turminha que dizia, eu não sou nem de Paulo, nem de Cefas, nem de Apolo, eu sou de Cristo. É o mais arrogante, o mais orgulhoso, o mais insubmisso, aquele que não quer saber de autoridade. E o Senhor diz que a autoridade, boa ou má, é para ser obedecida. Se ele deixou a autoridade sobre sua vida, obedeça. Não interessa o que ele está fazendo. Deus é que cuida das autoridades. É ele que pune. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E vamos segui-lo, porque é assim, renunciando a si mesmo, carregando a cruz e seguindo a ele. Bem, nós estamos aqui apenas na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, e hoje focamos no versículo 18. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração.
cheia de conversas de Deus, essa Rai Santana Nascimento.